Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a igreja celebra a festa da Ascensão do Senhor. Homens da Galileia, por que estáis admirados olhando para o céu? Este Jesus há de voltar do mesmo modo que vistes subir, aleluia. Atos 1, versículo 11. Em comunhão com os cristãos do mundo inteiro, celebramos, portanto, hoje a ascensão do Senhor, que Ele é a plenitude da Páscoa, assentado à direita do Pai. Jesus continua junto à humanidade e nos quer reunir como suas testemunhas. Firmemos o propósito, o compromisso de sermos comunicadores que sabem escutar os apelos de Deus e dos irmãos e irmãs. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 1 a 11. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão com numerosas provas. Durante 40 dias apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água. Vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 46. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Reze comigo. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa, salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Reze comigo. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra. Ao som da harpa, acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações. Está sentado no seu trono glorioso. Reze comigo.
Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 17 a 23. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer, que ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículos 46 a 53. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Ide ao mundo e ensinai aos povos todos. Convosco estarei todos os dias até o fim dos tempos, diz Jesus. Evangelho de Mateus 28, versículo 19 seguinte. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Então, Jesus levou-os para fora até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje, domingo, estamos celebrando, portanto, a Ascensão do Senhor. Como um ano passa rápido, não é verdade? Parece que um dia desse nós estávamos aqui celebrando a Ascensão do Senhor e hoje, novamente, em comunhão com toda a igreja, com os cristãos do mundo inteiro, celebramos a festa novamente da Ascensão do Senhor, que é a festa da plenitude da Páscoa. Jesus, assentado à direita de Deus Pai, continua acompanhando-nos junto à humanidade e nos quer dar um convite hoje, sermos suas testemunhas. E a lembrança desse dia deve nos direcionar a um compromisso de sermos comunicadores da verdade, anunciar a verdade dos fatos e não a mentira, não divulgar as fake news. Isso significa ser verdadeiramente verdadeiros comunicadores e anunciadores, que possamos escutar os apelos de Deus para com essa missão que é nossa,
de divulgar a verdade, não a mentira. E na primeira leitura, a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 1 a 11, a gente vai ler uma introdução do autor que escreveu este livro, o evangelista Lucas, que enfatiza muito bem os fatos ocorridos na passagem de Jesus na terra e o cumprimento justamente do seu propósito. Ele também conta sobre a promessa que estava próxima de acontecer, a missão deixada para os apóstolos, que eles, os apóstolos, deveriam assumir depois da ascensão de Jesus. A ação do Espírito Santo é bem sublinhada aí no início da missão dos apóstolos, como também no começo do ministério de Jesus, Mateus 4, versículo 1. Como ele próprio menciona a Teófilo, ele quem? Lucas, a respeito de tudo que Jesus fez e ensinou desde o começo, como ele detalha o acontecimento referente a Jesus, desde o nascimento, desde a anunciação até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções aos discípulos acerca do Espírito Santo. Quando Lucas diz que Jesus foi levado ao céu, menciona de algum modo aí a ascensão de Jesus. O reino de Deus continuará a ser o grande tema da pregação dos apóstolos, dando justamente continuidade ao que Jesus havia anunciado, Mateus 3, 2. Foi a eles, os apóstolos, que Jesus se mostrou vivo depois de sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias apareceu-lhes falando do reino de Deus, instruindo os discípulos. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. Isso vale para nós hoje, esse não vos afastar da comunidade, não nos afastar da igreja, não deixar o caminho do Senhor, não abandonar o caminho, quando muitas vezes uma situação, quando as dificuldades parecem nos assombrar, a gente quer tomar uma decisão e ir embora, vamos embora. Muitas vezes Jesus quer dizer permanecer nesse lugar. É aqui mesmo que eu vou realizar minha promessa na tua vida. Muitas vezes a gente quer abandonar a casa, abandonar a família, dizer que ir para outro lugar. Tenhamos cuidado das nossas decisões. Quantas pessoas até se mudaram de residência indo para outros locais e perderam suas vidas? Vamos esperar o momento quando Deus vai nos direcionar para um lugar, se for necessário, logo ou mais adiante. João batizou com água. Vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Aí, para Lucas, Jerusalém, como foi mencionado, é o centro predestinado para a obra da salvação. Lucas 2:22, o ponto final da missão terrestre também de Jesus é lá, Jerusalém. Lucas 24:33 é o ponto de partida da missão universal dos apóstolos. Lucas 24:47, o batismo no Espírito, já anunciado por João Batista, aqui é prometido por Jesus e será inaugurado pela efusão de Pentecoste. Atos 2, 1 a 4, essa continuidade da missão de Jesus foi deixada sobre a responsabilidade dos apóstolos e nós temos a missão de dar também essa continuidade hoje. Os apóstolos cumpriram bem a missão de dar essa continuidade à missão de Jesus, levaram, divulgaram, chegaram até nós, e agora nós também devemos nos perguntar: e eu tenho dado partida à missão de Jesus na minha vida? É isso que Deus quer de nós hoje, essa proposta de Jesus. Ele não está fisicamente aqui presente entre nós, mas Ele nos deu uma missão e Ele está espiritualmente no meio de nós. Isso quer dizer que devemos levar essa novidade do reino de Deus, o batismo do Espírito Santo que se aproxima, o Paráclito, o Espírito da verdade, deve nos dar essa coragem de levar adiante. Os primeiros cristãos ainda batizavam com a água, porque eles ainda não tinham entendido acerca do que significava o batismo no Espírito Santo, mas depois eles passaram a entender que o Espírito Santo tomava aquela direção que Jesus Cristo dissera de Pentecostes, o rito original
que nós recebemos hoje o sacramento da confirmação com a imposição de mãos. Ao lado destes sacramentos cristãos, o batismo de João continuou sendo praticado durante algum tempo após a ascensão de Jesus por alguns fiéis que ainda não estavam suficientemente instruídos acerca do batismo no fogo do Espírito Santo. Deus inseriu seu plano de salvação na história da humanidade, inaugurou a era da salvação, o tempo que decorre até a parousia, que significa origem da palavra grega, parousia, que quer dizer volta, chegada, advento, a segunda vinda de Jesus Cristo à Terra, precedido dos últimos dias, como em 1 Timóteo 4:1, o dia escatológico, conforme 1 Coríntios 1:8, que se concretizará com o juízo final. A escatologia, que é o estudo do acontecimento do fim dos tempos, descrito na Bíblia, e o destino final do ser humano, nós vamos ter um destino. A missão dos apóstolos é universal. Jerusalém, que era ponto de chegada do Evangelho, é agora o ponto de partida. Tenhamos nós também, vamos assumir nossa missão. Jerusalém nos convida, Jesus nos diz, vamos começar a partida. O poder do Espírito Santo descerá sobre nós, como desceu sobre os apóstolos, que foram testemunhas acerca dos acontecimentos na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu, à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia, e apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Nossa missão é ir na direção do outro. Jerusalém simboliza a comunidade, Jerusalém simboliza a igreja, simboliza justamente o início da nossa missão. E o Salmo responsorial, o Salmo 46, por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Nós respondemos justamente ao dia que nós celebramos a Ascensão, quando Deus reinará, e Deus reina entre todas as nações, porque Jesus Cristo está sentado no seu trono glorioso, e por entre aclamações Deus o elevou, o Senhor o fez subir ao toque da trombeta, e nós nos alegramos por isso. E na segunda leitura, a leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 17 a 23, Paulo vai dizer que Deus manifestou sua força em Cristo quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus. E isso bem acima de toda autoridade. Ele pôs tudo sob seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja. Deus cumpriu a sua missão, Deus cumpriu a sua promessa. Cabe a nós perguntarmos a nós mesmos: e eu tenho feito a minha parte? Deus cumpriu a sua promessa, enviou seu Filho, ele derramou seu sangue, ascendeu ao céu, está à direita dele, de Deus, como nosso advogado, esperando o dia da nossa conversão. A nossa conversão nos dará a possibilidade da remissão dos nossos pecados. E eu tenho buscado esse momento apressadamente, porque não podemos esperar o dia de amanhã. A conversão tem que ser hoje. E no Evangelho de Lucas 24, 46 a 53, Jesus vai dizer a seus discípulos: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas. É isso que Jesus nos dá hoje, a missão: ser testemunhas, ser enviados, porque Deus prometeu enviar o Espírito Santo sobre nós. Nós seremos revestidos por essa força do alto. Então Jesus os levará para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Vamos adorar esse Jesus, Cristo Rei, como nós cantamos no Salmo responsorial. E vamos para Jerusalém,
nos unir com a igreja de Cristo. Vamos para Jerusalém, dar início à nossa missão, porque este é o tempo, tempo de graças, tempo de reconciliação, tempo de conversão. Lucas termina seu evangelho com o discurso de Jesus aos seus discípulos reunidos em Jerusalém e vai abrir o coração deles para compreenderem o plano divino que ele já tinha anunciado. Depois disso, vai levá-los a Betânia, vai se despedir deles numa despedida solene. Eles viram Jesus subir. Na sua ascensão, Jesus conclui sua missão e confirma aos discípulos e a nós o compromisso de levar aos povos a salvação e a realização dos acontecimentos futuros, escatológicos. A missão consiste em pregar o arrependimento e o perdão dos pecados, acolhendo Jesus e sua palavra no meio de nós. Para que possamos ser verdadeiros seguidores, levemos, assumindo com a graça do Espírito Santo o nosso compromisso. Portanto, Jesus termina sua missão terrena, se despede fisicamente da comunidade, mas continua presente com seu Espírito para animá-la, fortalecê-la na missão que lhe foi confiada. É com a força desse Espírito que os cristãos poderão enfrentar as adversidades, superar as dificuldades e os desafios, vencer o desânimo. O Evangelho termina onde começou, no Templo de Jerusalém. Ponto de chegada, ponto de partida, do qual nós somos convidados também a anunciar. Jesus foi levado para o céu, destino de todos aqueles que vão acreditar nele e vão procurar viver de acordo com o que ele nos ensinou. Por isso, passemos pelo que passarmos nessa vida, vale a pena. Saibamos que o caminho das dificuldades, o caminho dos sofrimentos é o único caminho que nos levará à eternidade. Nossa vida terrena aqui tem limite, é verdade, mas a felicidade eterna será sem limite, infinita, permanente. Ó Jesus divino Mestre, hoje prometeste enviar o Paráclito, que desceria depois da tua ascensão. Dai-nos teu Espírito, Senhor, para dar continuidade ao teu projeto de amor. Fortalecei minha alma para superar as dificuldades de cada dia. Ajudai-me a ser perseverante em meio às lutas. Vinde, Espírito Consolador. Vinde, Espírito Consolador. Vinde, Espírito Consolador. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração hóstia celestial. Hóstia celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença, nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia, ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Quem reza se salva. Já rezou as laudes hoje? Vou deixar o link das laudes. O que são as laudes? Abra a Bíblia, nos Salmos, significa laudes, salmos, hinos, cantar os cânticos bíblicos, louvores a Deus, bendizer o seu santo nome, bendizer a Deus nesse dia especial da Ascensão. Vamos louvar com as antífonas, proclamando o dia da Ascensão do Senhor, dia da vitória, porque Jesus venceu a morte e nos dará a vida eterna, porque Ele ascendeu ao céu e nos deu também a possibilidade de subirmos com Ele para a vida eterna. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação, pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.